Você sabia que 95% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos já acessam a internet e que quase todas usam o celular como principal ferramenta de conexão? O uso da tecnologia está cada vez mais presente na vida dos jovens, mas quando isso acontece sem curadoria ou orientação, os riscos são reais. Distrações excessivas, perda de foco, exposição a conteúdos nocivos e até impactantes emocionalmente falando. Mas como preparar crianças, adolescentes para um uso mais saudável e consciente da tecnologia? A gente precisa avançar muito nesse diálogo e hoje a gente conversa com a Nayara Sestrem, ela que é mãe, vice-presidente de comunicação de um centro de formação em tecnologia que atua também com cursos voltados para esse público infanto-juvenil. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, bem, Nayara? Boa tarde, todos estão nos assistindo. A gente começou o programa vendo uma reportagem falando de inteligência artificial, a gente conversa agora sobre tecnologia cada vez mais presente. A gente precisa estar preparado para esse acesso? Precisamos orientar as nossas crianças? Com certeza. Cada vez mais temos falado sobre a restrição de telas para a criança e o quanto isso é prejudicial. No entanto, também há um equilíbrio nesse ponto, né? Hoje, como você mencionou, muitas crianças e adolescentes já estão introduzidas com a tecnologia. Só que 97% delas têm acesso à tecnologia através do celular, né? Quando chegam no mercado de trabalho, quando vão realizar um trabalho, alguma coisa nesse sentido, precisam do uso do computador. Como equilibrar esse uso produtivo da tecnologia com o uso da tecnologia apenas por lazer? A gente tem acompanhado também discussões internacionais, tem séries que estão fazendo muito sucesso agora, uma série exclusivamente falando sobre adolescentes e é quase inevitável a gente não comentar, né, da relação desse período da adolescência com o uso da internet e tudo que pode acontecer nesse universo. Os pais, você percebe que estão próximos desses jovens? Você que trabalha com jovens, recebe os jovens lá no dia a dia, percebe que eles estão integrados? Eles sabem realmente que os filhos acessam? Nem sempre, né? Até a série Adolescência, Netflix, ela gerou uma grande discussão mundial em relação a isso. Inclusive, esse ano também a restrição do uso de celulares nas salas de aula, pelo fato de que não se consegue acompanhar tudo que o adolescente está acessando, né? E as crianças também não foram educadas para isso, porque a escola não prepara, a sociedade não prepara a criança para os perigos da internet. Então, o que está acontecendo é uma série de cyberbullying, né, na sociedade que os adultos não conseguem controlar, né? Então, hoje, a gente tendo consciência e educando, por exemplo, eu tenho um filho de 6 anos, a gente educa, né? Quando for atravessar a rua, olha para os dois lados, não fala com estranhos, não tem tudo isso que se educa para uma criança. Por que não se educa isso para a tecnologia? Então, quando chega, vê a tecnologia, ela fascina, acha que tudo tá perfeito, tudo está liberado e vai acontecendo esses fatos ali, né, e que se desemboca às vezes em calamidades, né? Então, justamente é o que a série traz ali que chocou tanto. Hoje você trabalha com esses jovens, formando eles para o mercado de trabalho. Será que a gente vai ter que repensar esse mercado, formar eles para o uso mesmo do dia a dia, já que estamos numa geração de pais que ainda estão aprendendo a utilizar a tecnologia também? Hoje, na verdade, a gente já acaba trabalhando não apenas para o mercado de trabalho, mas para a exploração da tecnologia como um todo. Porque se tinha muito isso, né, tecnologia para o mercado de trabalho, mas se a gente já usa ela no dia a dia, por que a gente não descobre ela na utilização dela nas nossas rotinas? Seja ela para um uso escolar, seja ela para entender como que funciona aquele jogo que eu tanto gosto de jogar, né? Então, hoje a gente percebe, quando a gente lida com esses estudantes, quando eles percebem assim, poxa, eu consegui editar um vídeo com qualidade profissional, eu consegui desenvolver, né, um projeto, consegui desenvolver um jogo, eles pensam, realmente a tecnologia que até então eu conhecia, né, pelo celular, que me liberava aquela dose de endorfina, né, que somente por prazer, eu consigo produzir e fazer algo de bom para a sociedade com ela, né? Condenar, proibir não é o caminho. Não é o caminho total, mas equilibrar isso, né, com uso realmente
acompanhado, né, dos pais responsáveis. Vocês percebem e trazem alguns dados até dessa dependência quase exclusiva também do smartphone, né? O celular muito fácil na mão e cada vez mais o computador ficando de lado. Esses jovens precisarão acessar o computador também para outras demandas no mercado? Ou será que a gente está vivenciando um novo momento, né? Assim como o jornalista usava o bloquinho de notas e hoje só usa o celular, será que a gente vai experimentar um modelo diferente também? O que vocês percebem no mercado? O equilíbrio temos que ter um equilíbrio. Se você acessa aqui os estúdios, você percebe que todos que estão aqui estão trabalhando no computador. Quando você vai para a rua, você utiliza o celular. Então, por que só introduzir as crianças com o uso de celular, né? Eu tive o privilégio de ser criada já de criança com o contato com a tecnologia. Quando a gente acessava, quando criança, acessava CD-ROMs e tal, educativos, acessava o computador. Quando foi para o mercado de trabalho, usou o computador, né? Hoje a gente recebe adolescentes, muitas vezes, ali já na faixa de 14 anos, que não conseguem nem segurar um mouse direito. Se pensar que esse adolescente daqui a 2 anos vai estagiar, uma coisa assim, é preocupante isso. Com certeza. Então, é esse equilíbrio que é a receita, eu acho, sucesso. Né? Vocês, como trabalham também com cursos de formação na área da tecnologia, precisamos avançar também em treinamento para pais, professores e outras pessoas que assistem esse adolescente, essa criança? Sim, inclusive buscar, eu estava vindo para cá, eu estava ouvindo um podcast sobre buscar a opinião das crianças e dos adolescentes, claro, né, de uma forma que consiga conversar com eles para que a gente entenda de que maneira que eles pensam para introduzir essa tecnologia. Até trazendo um outro caso, também estava conversando com uma professora esses dias, que ela falou, eu estava com uma das salas que estava realmente com jovens muito ansiosos, muito agitados, e eu estava buscando uma forma de conversar com eles. Eu pensei, o que eu vou fazer? Ela falou, eu fiz um vídeo de mim mesma explicando sobre aquela determinada disciplina. Uhum. Eles pararam e ouviram e ficaram totalmente assim, hipnotizados, olhando. E daí quando acabou, eles bateram palma e fizeram o maior alvoroço, porque eles eram bem agitados, né? Eu pensei, meu Deus, o que eu fiz, né? Por quê? Porque as telas hipnotizam. Então foi a forma que ela encontrou de buscar a atenção deles. Se os educadores, né, os professores e tal, encontrarem essa fórmula ali de se comunicarem e fazerem com que os assuntos da tecnologia produtiva sejam interessantes para os alunos, então acho que a gente está seguindo o caminho correto. Verdade. Nayara, é um assunto que estamos aprendendo ainda, evoluindo, o nosso público é super variado, com adolescentes, adultos, idosos. Qual o recado que você deixaria com relação ao uso das tecnologias, mas também para que ela possa ser utilizada para o desenvolvimento desses cidadãos? O recado que eu deixo é em relação a justamente cuidar, obviamente, com o tempo que você deixa o seu filho, o seu neto com contato com a tecnologia, mas não somente na restrição desse tempo, mas fazer com que esse tempo seja um tempo de qualidade. Você sabendo o que ele está acessando, de que maneira está acessando, com quem está conversando, é uma forma de você se colocar dentro da rotina do seu familiar, do seu neto, do seu aluno. Né? Porque hoje a gente conversa o que aconteceu no seu dia hoje, o que você aprendeu, por onde você foi, mas a gente não conversa com o que você está fazendo ali, o que você está olhando. Né? Então, fazer com que se introduza também nessa rotina virtual, né? Para que as relações sejam mais favorecidas e a gente saiba o que está acontecendo, né? E eu ouvi também que a gente precisa se interessar pelo mundo das nossas crianças e adolescentes. A gente tem esse interesse, certamente a supervisão aumenta e o controle, né, dessas informações também. E aí fica a dica para que as pessoas assistam também essa série que está sendo tão comentada, Adolescência, né, que aí traz também uma outra reflexão. Obrigada, Nayara, pela presença aqui trazendo esse tema. Eu que agradeço.